115, e deixem aí aberto. Hoje nós vamos, na verdade, começar a falar sobre os movimentos de vanguarda da Europa, tá? Que seria aí o ponto de transição, né, entre aquela arte do século XIX, né, mais acadêmica, e o início das ideias modernistas, tá? Então, como eu havia falado na aula passada, na verdade, esses movimentos, eles não se configuram como estilos artísticos propriamente dito, quer dizer, eles vão ser aí os embriões que vão se transformar e evoluir para as tendências modernas, né, ou modernistas, da arte de uma forma geral. Então, são movimentos que começaram nas artes plásticas, né, que ganham aí contornos na pintura, na escultura, e que vão, com o passar do tempo, ganhando terreno aí, o terreno das outras artes, né? Nós vamos ver aí algumas referências dentro da literatura, tá? Mas, de uma forma geral, esses movimentos, eles não são uniformes, né? Quer dizer, eles têm características bem distintas, né? Não surgiram todos ao mesmo tempo, então nós vamos ter aí um prolongamento desses ideais vanguardistas desde a primeira década do século XX até o momento posterior aí à Primeira Guerra Mundial, tá? E pegando aí essas cerca de 2 décadas, tá? Nós vamos ter, por conta dos desdobramentos, né, desses movimentos, a instauração, então, de uma arte, e no nosso caso aí, de uma literatura chamada de modernista, tá? Que vai ser devedora, então, aí dessas manifestações. O que vocês têm aí a partir da página 115 da apostila, então é um resumo histórico, né, referente aí aos principais movimentos de vanguarda, né, os 5 mais importantes, algumas referências aí de textos, né, teóricos sobre o assunto, né, de manifestos, né, produzidos por pelos participantes aí desses movimentos, e algumas referências literárias que nós vamos explorar aí ao longo dessas próximas 2 aulas, tá? Eu vou, então, abrir aqui definitivamente o PowerPoint, e aí nós vamos seguir aí com essas referências, tá? Deixa ele só carregar aqui. Bom, então, antes de a gente entrar propriamente em cada um dos 5 movimentos de vanguarda, né, vamos pensar de uma forma geral o que acontecia na Europa nesse momento, né, quais aí as implicações históricas, políticas, sociais que desaguaram nessa reviravolta artística, né, que houve aí nas 2 primeiras décadas do século XX, e exatamente o que essas manifestações procuravam trazer como crítica à realidade ou perspectiva de inovação artística, pensando, então, nesses fundamentos teóricos, tá? De uma forma geral, vamos pegar aí o contexto dos movimentos, né? O Júlio Carlo Argan, ele fala o seguinte, né? Entende-se com esse termo, vanguarda, um movimento que investe um interesse ideológico na arte, preparando e anunciando deliberadamente uma subversão radical da cultura e até dos costumes sociais, negando em bloco todo o passado e substituindo a pesquisa metódica por uma ousada experimentação na ordem estilística e técnica. Tá? Então, esse momento de transição, né, esse momento em que nós vamos ter o surgimento dessas vanguardas, ele vai funcionar, a princípio, como uma negação daquela tradição do passado, né? O primeiro momento aí do modernismo vai ser realmente um momento de ruptura, né? Em alguns casos, uma ruptura mais branda, em outros casos, uma ruptura mais agressiva, mas, de uma forma geral, é essa ideia de negação das regras tradicionais. Ou seja, tudo aquilo que foi produzido até agora
tem que ser descartado e nós temos que começar uma nova vertente aí artística, pensando nesse século XX que se inicia, tá? A primeira geração modernista, né, depois nós vamos estudar o caso aqui do Brasil, realmente é o momento em que isso fica mais evidente, né, quando nós vamos ter, de fato, um grupo que questiona esses valores ideológicos, estéticos da tradição, que subverte, né, esses valores e que quer criar, né, a partir do caos, né, essa nova forma de manifestação artística que vai ser chamada de modernismo. Tá? Existem aí certas ousadias, né, algumas mais gritantes que outras, algumas mais, hoje para nós, descartáveis do que outras, né, mas de uma forma geral é um momento muito variado aí de variedade estética e ideológica. Então nós vamos ter muitas produções, algumas mais duradouras, né, algumas vertentes aí que acabam ganhando espaço dentro das artes do século XX, outras que eram mais, que chocavam a princípio, mas que acabaram também se desgastando muito rapidamente e que entram no esquecimento. Tá? Então, dentro dessa multiplicidade aí de tendências, nós vamos pensar quais de fato realmente interferiram na produção literária ao longo do século XXI, muitas vezes aí, né, chegando do século XX, desculpa, muitas vezes chegando até o nosso século XXI. E quais aquelas que realmente tiveram um primeiro grande momento, mas depois acabaram desaparecendo, né, por conta das inovações propostas. Tá? Bom, então, vamos pensar que esse início do século XX, né, quer dizer, essa sociedade que viu surgir o século XX, é marcada aí por um avanço tecnológico muito evidente, né? Então estamos falando aí de luz e motores elétricos, né? O petróleo como fonte de energia e matéria-prima, aqueles avanços científicos que nós já acompanhamos lá atrás, desde o período realista, tá? Em termos de política e de estrutura, né, geográfica, nós vamos ter aí dois países que finalmente sobem aí ao status de capitalistas, né? Então, a Alemanha e a Itália, que vão se transformar realmente em nações unificadas só no final do século XIX, tá? E a Alemanha e Itália, nesse momento, são dois países fundamentais para a gente entender esses movimentos de vanguarda. Tá? A Inglaterra e a França, nesse momento, estão disputando o mercado internacional. Né? Vamos lembrar que até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra é a grande potência, né? É o império, né, mais relevante, o mais extenso aí da nossa modernidade. Né? Então tem toda aquela questão, né, do colonialismo europeu, né? E aí essa hegemonia que nós acompanhamos na história da Inglaterra. Tá? E aí a questão da partilha da Ásia, da África, que, né, a gente deixa mais para as aulas de história, né, mas depois, né, lá no final do curso, nós vamos falar, inclusive, sobre a literatura africana as literaturas africanas de língua portuguesa, né, pegando aí esse século XX, né, e aí como que a literatura vai, né, mostrar todo esse processo de colonialismo, depois de independência. Então, é um eixo aí do nosso curso que a gente deixa lá para o final. Tá? Então, tudo isso, né, é a organização desse cenário internacional, né, político, econômico, social, que vai desaguar na Primeira Guerra Mundial. Né? O que também, né, para nós hoje, funciona aí, é visível uma espécie de frustração, né, dos anseios. Então, um século que iniciou com grandes promessas, né, com avanços científicos, com as nações, né, estabelecendo-se como grandes impérios, com todo esse aparato, né, artístico, tecnológico que foi sendo cultivado ao longo dos séculos, e de repente a Europa se vê mergulhada numa guerra. Então fica uma sensação de desamparo. É um século que prometia
muita coisa, né, que prometia ser realmente um século de glórias, a partir das conquistas obtidas até então, e que encaminha, né, se encaminha para uma primeira grande guerra, né, pensando que depois ainda teremos uma segunda. Então isso lá na frente, durante a estética modernista, também vai ser um ponto de referência muito importante. Quer dizer, como que os artistas absorveram essa ideia de um século que prometia muito, mas que o que trouxe de legado foram duas guerras aí, né? Então isso aí nós vamos pensar mais para frente. Mas esse então é o nosso cenário, tá? Agora, paralelamente, né, vamos pensar, né, em termos aí de pirâmide social, que uma boa parte da população, né, não se beneficiava desses avanços do capitalismo. Então, mesmo aí nos chamados países de primeiro mundo, o que nós vamos ter são muitas camadas sociais vivendo à margem desse progresso. Então, um século que trouxe, que continuou aí com a sua divisão social, com a sua divisão aí em classes muito bem demarcadas, né? Então, essas lutas do proletariado ficam cada vez mais evidentes. Então, vamos lembrar que os focos do socialismo já começaram lá atrás, na segunda metade do século XIX. Agora eles se intensificam cada vez mais, né? Nós vamos ter, em 1917, a Revolução Russa, né, que vai trazer aí um modelo de governo socialista, tá? E esse socialismo que vai contaminar outras regiões do globo, né? Isso ao longo do século XX. Então, essas lutas do proletariado, né, por direitos trabalhistas, por melhores condições, etc., elas denunciam que, obviamente, a estratificação social apresenta problemas. No nosso caso aqui no Brasil, vamos lembrar que é o primeiro momento em que realmente nós vamos ter a adesão dessas ideias dentro da classe trabalhadora. Então, os primeiros movimentos de greve aqui no Brasil, que começam, né, sobretudo São Paulo, vai ser para nós agora um grande referente, aí na primeira década do século XX. Tá? Então temos esses dois pontos aí para pensar, né? Avanços, né, mas também muitos problemas sociais que precisam ser verificados. Então, a Europa, né, e nós estamos falando aqui da Europa porque é o berço aí dessas vanguardas, ela vive um momento extremamente ambíguo, né? Então, de um lado, esse progresso industrial, né, essa expansão do capitalismo, né, esse aumento do consumo que vai desaguar aí numa economia global, né, numa globalização, e essa ideia de urbanização, né? Então, a cidade, a metrópole, ela vai ser um grande tema da literatura moderna e da literatura modernista, né, do século XX. E nesse momento, né, quer dizer, Paris já era um grande referente cultural no século XIX, quer dizer, é a grande capital europeia aí, referida na arte do século XIX, e no século XX ela vai continuar com essa perspectiva de modificações nas estruturas artísticas, de revoluções nas diversas artes, né, de euforia. Então, é interessante a gente pensar como que a cidade de Paris vai sair desse momento da chamada Belle Époque, né, que vai até a Primeira Guerra Mundial, e depois, mesmo no período entre guerras, Paris vai acabar se transformando num refúgio para muitos artistas. Então, tem toda uma perspectiva aí de história da arte que precisa ser pensada em função dessa cidade, da relevância dela para a arte do século XX. Né? Não só isso, né, mas como eu falei, a própria questão da cidade, da urbanização, vai ser muito importante para essa literatura moderna. Aqui no nosso caso, né, a cidade de São Paulo, que vai ser, por exemplo, o grande tema da poesia da geração de 22, né, da primeira geração modernista. Então, de novo, né, essa questão da urbanização como sinônimo aí da vida moderna e da arte moderna. Tá?
Agora, além disso, vamos pensar que nós temos todo esse clima de insatisfação, de insegurança, o pessimismo, motivado aí pelos conflitos sociais, né? E mesmo essa questão do progresso industrial, né, vai denunciar essa questão da massa dos excluídos. Quer dizer, essa ideia de globalização, de sociedade de consumo, de produção, ela beneficia uma parcela da população, mas outra parcela continua ali à margem, né, às margens de todo esse progresso. E esse movimento operário, que, como eu falei, ele vai continuar muito forte durante o século XX, e aí com as potências socialistas, a disputa entre capitalismo e socialismo vai se tornar muito mais evidente. Tá? Então, com esse fundo, vamos ter aí o surgimento de movimentos artísticos, que vão questionar o passado e buscar novos caminhos. Isso aí, nós vamos dizer, poderíamos dizer que em termos de cronologia, o século XIX artístico ele vai se prolongar até 1914. Quer dizer, a modernidade nas artes, de fato, começa depois da Primeira Guerra Mundial. Embora, esse período aí entre 1907 e 1910 já presencia o surgimento desses primeiros manifestos vanguardistas. Tá? Mas, de uma forma geral, o momento da Primeira Guerra Mundial e o que ela representou para aquela geração seria aí o divisor de águas entre o que nós tínhamos aí da tradição, do passado, os primeiros focos vanguardistas, e o que veio depois com a arte modernista propriamente dita. Tá? Bom, nós vamos entrar agora nas vanguardas, mas eu vou fechar um pouquinho aqui essa janela, porque eu quero compartilhar uma outra com vocês. Tá? Deixa eu só interromper aqui a nossa projeção. Qualquer coisa, se nessa troca de janelas eu cair, não se preocupem, que eu volto para a sala. Tá? Mas eu separei aqui um vídeo, de uma cena de um filme chamado Coco Chanel e Igor Stravinsky, que vai falar, obviamente, da grande estilista francesa, a Chanel, no momento aí em que ela acaba tendo um envolvimento amoroso com o compositor Igor Stravinsky. Tá? Agora, a cena que interessa para nós do filme, que é baseada em fatos, é um episódio de 1913, em que o Igor Stravinsky, ele dá a público uma obra muito singular, uma obra sinfônica, que na verdade é um espetáculo teatral, de balé também, chamado A Sagração da Primavera. Tá? Então é uma peça muito conhecida aí da música. Por quê? Porque ela já traz, ela incorpora aí essas inovações vanguardistas. Então, para a época, a Sagração da Primavera foi uma grande revolução no gênero musical. Então, é realmente um gênero ali de vanguarda, uma peça de vanguarda, e provocou um mal-estar social muito grande na época do seu lançamento. Então, o que nós vamos ver é uma cena baseada no que de fato aconteceu em 1913, no Teatro de Ópera de Paris. Nós vamos ter o público, aquele público requintado, refinado, aquela elite da época, indo ao teatro assistir a uma obra de Stravinsky, sem saber que, na verdade, aquela obra era uma grande revolução do seu gênero. E aí, como que as pessoas reagiram àquela música tão desconcertante que estava sendo apresentada? Não só a música, mas o espetáculo cênico também. E o que nós temos ali são pessoas que saem da casa de espetáculos, xingando, achando aquilo um absurdo, outros que começaram a vaiar, brigas na plateia, a polícia tendo que intervir, então a polícia teve que ser chamada e entrar ali na sala de espetáculos para acalmar os ânimos, Então, é muito interessante a gente pensar que é um fato, é histórico, e retrata bem
como que a sociedade encarava, até certo ponto, esses movimentos de vanguarda. Quer dizer, havia todo um clima também de insatisfação com relação a essa mudança artística. Nós vamos depois ver na nossa poesia de 1922 que esses artistas não eram tão bem aceitos assim, né? Que havia uma elite cultural, econômica, que dava as costas a essas inovações, né? E ali na cena da sagração da primavera, né, isso fica muito evidente. Então, eu queria só compartilhar com vocês essa cena e depois nós voltamos aqui para o nosso PowerPoint. Né? Só para vocês entenderem. Então, a sagração da primavera é um espetáculo de balé e você tem uma espécie, é um ritual. Né? Então, ele pega da tradição pagã, né, se eu não me engano, russa mesmo, os rituais ali de fertilização. Então, há toda uma cerimônia, né, desses povos primitivos, e aí a ideia do sacrifício humano em honra da chegada da primavera. Então, o eixo da apresentação do balé é esse, quer dizer, uma moça, uma donzela que vai ser oferecida, né, por conta aí da chegada da primavera. Um ritual, então, religioso. E aí o que vai chamar a atenção, quer dizer, o que vai causar mal-estar no público, primeiro, são os acordes, né, que não seguem aquele padrão mais clássico da música instrumental, e depois o próprio espetáculo de balé com seus movimentos muito diferentes aí de um balé tradicional, tá? Para nós hoje, né, é até um pouco inocente, né, porque quando a gente pensa assim nesse espetáculo de balé e na música, é algo que já está incorporado à nossa cultura contemporânea. Então, a gente não enxerga exatamente ali os ritmos dissonantes ou mesmo os gestos mais grotescos ali em cena, porque a arte contemporânea já incorporou tudo isso. Agora, há mais de 100 anos atrás, né, para aquela sociedade elitista, foi um verdadeiro escândalo, uma apresentação desse tipo. Tá? Isso é um exemplo, mas, de uma forma geral, né, as vanguardas causaram esse clima, né, de insatisfação, de controvérsia, de agitação aí ao longo dessas 2 décadas. Tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides, e aí agora sim nós vamos ver cada um desses movimentos. Tá? Deixa eu só voltar aqui a apresentação. Ok. Bom, então seguindo aqui, voltando aqui para a nossa tela grande, o primeiro movimento aí que a gente vai citar, e talvez o mais, não exatamente o primeiro que surgiu, mas o mais chocante de todos eles, o que provocou mais controvérsias, né, sem dúvida alguma, foi o futurismo. Tá? Então, o futurismo vai trazer uma série de temas aí relacionados, sobretudo à vida na cidade, essa agitação da vida moderna, e que em alguns momentos, né, algumas manifestações desse grupo vão acabar extrapolando aí os limites do decoro, do bom senso, e vão desaguar aí em tendências muito problemáticas. Tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, em 20 de fevereiro de 1909, né, era publicado na primeira página do jornal Le Figaro de Paris o manifesto de um movimento denominado futurismo, assinado pelo italiano Filippo Marinetti. O futurismo pregava uma absoluta sintonia entre a arte e o mundo modernos, regido pela eletricidade, pelas máquinas, pelos motores, pelos grandes aglomerados urbanos industriais, pela velocidade, enfim. Então, a princípio, nós poderíamos julgar o futurismo simplesmente como uma tendência de vanguarda que assumiu essa postura da vida moderna. Então, essa agitação da vida na cidade, né? A cidade como um grande turbilhão de encontros e desencontros, essa ideia do caos da vida moderna, né? Do barulho, dos elementos aí, científicos, né? A eletricidade, a engrenagem, o automóvel, a buzina. Então, o futurismo é isso, né? Só que ele vai dar um passo além no sentido de trazer aí alguns ideais
que vão descambar aí por um anti-humanitarismo, que vai provocar uma certa aversão com relação ao que veio depois, né, a respeito dessa tendência de vanguarda. Então, de 1909 a 1914, né, então eles oriundos aí de grupos radicais na França e na Itália, vários manifestos futuristas foram publicados, apresentando propostas para a pintura, a poesia, a arquitetura e a música, né? Ele começa a perder força em 1915, quando o grande, né, o fundador, a grande mente aí do futurismo, que é o Filippo Marinetti, que vai exercer um forte controle sobre esses grupos, defende a entrada da Itália na Primeira Guerra. E aí, ao longo dos anos 20, né, essas propostas do Marinetti acabam sendo incorporadas, né, e assimiladas pelo fascismo italiano, gerando a dispersão dos grupos de artistas. Então, o Filippo Marinetti, que é essa figura muito controversa, né, com muitas polêmicas aí no que falava e no que pregava, tá? Que vai acabar fazendo um link, uma ponte entre essa tendência, né, esses postulados futuristas, e uma postura assumidamente fascista. Então, isso, né, depois, no período aí da Segunda Guerra Mundial, vai ficar muito evidente. Né? Então, já em 1915, quando ele defende a entrada da Itália na guerra, depois a ascensão do Partido Fascista, então o futurismo acabou sendo vinculado e sendo relacionado diretamente a essas vertentes fascistas, né? O que, obviamente, provocou aí um desacordo entre os integrantes do grupo, né? Muitos abandonaram o grupo por conta disso, tá? Essa aí, pensando aí nas artes plásticas, né? Essa seria uma tela modelo aí da estética futurista. Então, né, o próprio nome já sinaliza isso, né? O barulho da rua invade a casa, do Umberto Boccioni, de 1911, né? E aí o que nós temos na pintura realmente é essa ideia de movimento, de barulho, de agitação. Quer dizer, embora seja uma paisagem, né, e a pintura é realmente esse aspecto estático, né, ainda que nós estejamos diante de uma cena congelada, salta aos nossos olhos esses elementos audiovisuais, quer dizer, a ideia do barulho, a ideia do movimento, a agitação, esse caos da vida moderna, né, visto aí, né, essa personagem central aí, quer dizer, o barulho que invade a casa, é a pessoa verificando essa agitação da vida moderna, tá? Só para a gente pensar um pouquinho no que causou, né, esse mal-estar aí entre os futuristas, né, talvez o ponto mais relevante aí dessas ideias seja o manifesto publicado pelo Marinetti em 1909, né? Aqui vocês têm alguns fragmentos, ali na página 116 da apostila vocês também têm alguns fragmentos, né? Mas vejam como a proposta, né, que prega essa agitação da vida moderna, esse turbilhão, né, da modernização, da tecnologia, né, tudo isso acaba descambando também para uma atitude muito preconceituosa, né, e até certo ponto questionável a partir do momento em que há uma clara apologia aí dos ideais da guerra. Né, e aí é exatamente a partir daí que os integrantes do grupo começam a questionar, né, essa identidade futurista. Quer dizer, o futurismo é isso? Quer dizer, o futurismo é uma apologia da guerra, é uma apologia da morte? Então, é aí que a coisa complica um pouco. Então, nesses trechos, né, vamos lá. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Não há mais beleza a não ser na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas,
para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Bom, só esse último trecho aí, hoje, né, não precisamos nem pensar na sociedade do momento, né, mas já trazendo para os nossos dias, mesmo com toda a modernização que nós vivenciamos, ainda assim, alguns pontos hoje são totalmente questionáveis, para não dizer passíveis aí de penalidade judicial, né? Então, essa ideia de você desprezar a mulher, né, no momento que nós falamos tanto, né, de igualdade de gêneros, né, de apelo aí contra contra os feminicídios, né, tudo que se construiu na modernidade, né, o senso de apoio à mulher, as ideias libertárias, as ideias feministas que vieram depois, né, então só esse finalzinho já mostra para nós que alguma coisa, né, não está de acordo, alguma coisa aí está causando incômodo, né? Mas não só isso, né? Quando ele coloca ali a guerra como higiene do mundo, o que ele está fazendo, senão, né, incentivando aí o armamento entre as nações, né? Então essas ideias de militarismo, patriotismo, quer dizer, esse nacionalismo exagerado, né, é o que vai ser adotado ali pelas vertentes fascista e nazista, né, pós Primeira Guerra Mundial. Então, por isso, né, essa imagem que se criou diretamente entre a proposta futurista e o fascismo italiano. Quer dizer, há um diálogo aí muito evidente que muitos integrantes do grupo não viam com bons olhos, e eles começaram, então, a debandar, né? Um outro trecho que não aparece aí, mas ele cita que é necessário que se queime as bibliotecas, que se destrua a arte do passado. Então, de fato, é um movimento muito agressivo, né? Embora a gente saiba, sim, né, qualquer renovação artística é bem-vinda. A arte vive de renovações. Mas você destruir o passado, você queimar as bibliotecas, você destruir os museus, né, quebrar as esculturas, rasgar as pinturas, isso é insanidade. Né? É o que vai acontecer daqui a pouco lá na Alemanha nazista, né, quando Hitler vai falar que a história precisa ser reescrita e tem que se queimar os livros. E realmente se queimavam livros. Né? Então, por isso, o futurismo acabou ficando aí como uma tendência de vanguarda muito problemática e não bem aceita aí por todos, né? Mesmo entre os integrantes do grupo, chega um momento em que essas ideias começam a incomodar, né? E aí eles acabam abandonando, né, o Marinetti, né? Mas o Marinetti teve uma vida, né, de uma carreira aí de palestras, de conferências muito duradoura. Inclusive, né, ele foi recebido aqui no Brasil, depois da Semana de Arte Moderna, né? Alguns dos autores modernistas se encantaram com as propostas dele, né? Mas hoje, para nós, né, pesando bem essas propostas, a gente vê que muito ali é questionável, muito ali sai da ordem aí do bom senso, e muito para nós hoje é passível aí de criminalização, quer dizer, são atitudes, né, que hoje seriam interditadas pela justiça, né, pelo modelo de sociedade que nós temos. Tá? Um caso bastante singular, que nós vamos voltar a falar sobre ele depois, quando entrarmos aí no modernismo de 22, é o do nosso poeta Mário de Andrade. Né? Então, o Oswald, né, que era amigo do Mário, era uma pessoa viajada, que conhecia muito bem todas essas tendências, né, que trouxe para o Brasil muito desses ideais, né, estéticos. Na época, ele escreve um artigo para um jornal, para um periódico, e chama o Mário de meu poeta futurista.
E o Mário fica horrorizado com aquela situação, porque ele teme uma represália, né? O Mário era professor do Instituto do Conservatório Musical de São Paulo, né? Ele era uma pessoa que não era de família de posses, então ele precisava daquele emprego, né? Ele tinha uma carreira muito interessante, né? Inclusive depois como secretário de Cultura do Estado. E o Mário fica desesperado com aquele artigo do Oswald, né? E vai a público, né? Escreve inclusive ali no prefácio do seu livro, né? O Paulo C. Desvairado, ele faz uma retratação, né? Quando ele fala assim: não sou futurista de Marinetti. Disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me futurista, errou. Né? Só para a gente ter ideia de que realmente era uma tendência de vanguarda muito problemática e que nem todo mundo queria, de fato, ser associado a essas ideias, né? Sobretudo a figura do Filippo Marinetti. Tá? Mas, né, dentro das artes plásticas e mesmo da literatura, o futurismo teve uma vida interessante, né? Deixando de lado todas essas polêmicas, né, de guerra, de queima de bibliotecas, de desprezo da mulher, esses ideais que o futurismo pregava da cidade, da eletricidade, da vida moderna, né, dessa agitação do cotidiano, vão ser muito bem aceitos e incorporados à literatura modernista. Né? Na verdade, desde o final do século XIX, o tema da cidade, né, da metrópole, ele já começa a ser cultivado e visto aí como um tema moderno. Né? E como eu falei, ao longo do século XX, a cidade vai ser um tema muito importante. Né? Aqui no nosso caso, a cidade de São Paulo, que vai ser cantada pelos modernistas aí em prosa e verso, né? Paris, que vai ser uma grande referência aí para a literatura do século XX. Tá? E no caso da poesia portuguesa, né, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, que é o Álvaro de Campos, nós vamos falar aí nas próximas aulas essa questão dos heterônimos. O Álvaro de Campos é um heterônimo do Fernando Pessoa que mais abertamente incorpora essa estética modernista, né, que é a vanguarda do futurismo. Né? Então, um dos poemas mais interessantes do Campos é o Ode Triunfal, né? É um poema bastante longo, né? Se eu não me engano, são 18 páginas, só para a gente ter em mente aí essa ideia, né, da modernidade, né, em poesia. É um poema escrito em versos livres, né? Então, esses versos aí que não seguem uma métrica estabelecida, né? Conforme a, a poética clássica. E no Ode Triunfal, o que nós vamos ter é realmente essa exaltação da cidade, né? E da cidade moderna, essa cidade da máquina, da indústria, da luz elétrica, da engrenagem. Né? Então, eu separei aqui um trechinho, vocês também têm o Ode Triunfal, até um trecho um pouco mais longo lá na página 117, mas esse trecho aqui já é central para essa perspectiva aqui que eu estou falando. Então, fala-se o seguinte: a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera presa à beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagem, drrr, eterno. Forte espasmo retido nos maquinarismos em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora, tudo com o que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o sucesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Né? Então vejam, é a ideia, é a máquina, é a luz elétrica, é a engrenagem, né? O próprio fato do heterônimo Álvaro de Campos
escrever os seus poemas em uma máquina de escrever, né, datilografar os seus poemas. Então, tudo isso já sinaliza essas ideias de modernidade, né, da cidade, da industrialização, que são de base futurista. Tá? Aqui, na poesia de 22, nós vamos ter também muitas dessas referências, né, sobretudo, como eu falei, ali nos poetas de São Paulo, porque o tema da cidade, esse tema da modernização de São Paulo também vai ser resgatado. Tá? Mas isso nós vamos ver depois nas próximas aulas, quando a gente falar da geração de 22. A segunda vanguarda é a vanguarda cubista, né? Que vai ter aí como grande nome, né, a figura do Pablo Picasso, né, que vai trazer essa ideia da geometria, quer dizer, como que a geometria vai ser incorporada a essa perspectiva, a esse olhar sobre as coisas, né, do mundo, sobre as pessoas, os objetos, então as paisagens, então tudo agora visto por esse prisma geométrico. Tá? O Herschel Schiff, né, no seu Teorias da Arte Moderna, ele fala o seguinte: o movimento cubista foi, nas artes visuais, uma revolução tão completa que os meios pelos quais as imagens podiam ser formalizadas na pintura modificaram-se mais durante os anos de 1907 e 1914 do que se haviam modificado desde o Renascimento. Suas invenções corresponderam tão diretamente aos problemas artísticos críticos do início do século XX que o próprio cubismo mal havia aparecido quando seus recursos formais começaram a influenciar as outras artes, em particular a arquitetura e as artes aplicadas, mas também a poesia e a música. Tá? Então, essa ideia de uma arte geométrica, né, tridimensional, é a base, né, do cubismo. Nós vamos ter aí, como eu falei, Pablo Picasso como grande referente, mas não só ele, né, o Georges Braque, né, que vão desenvolver inicialmente esse cubismo na pintura, né, então essa valorização das formas geométricas, e essa ideia então de enxergar um objeto por múltiplos ângulos. Tá? É uma estética que acabou entrando em declínio ali com a Primeira Guerra Mundial, então realmente esses artistas não tiveram, eles têm uma vida longa, né, mas assim, eles passam por uma fase cubista, então essa fase acaba e eles vão encontrar aí novos objetivos estéticos para suas carreiras. Né? Mas ali entre 1907 e o início da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter essa forte presença aí do cubismo. Né? Então, a proposta vai se centrar na liberdade do artista, que o artista deveria ter para decompor e recompor a realidade, né, a partir dos elementos geométricos. E aí, segundo Picasso, o trabalho do artista não é a cópia, nem a ilustração do mundo real, mas um acréscimo novo e autônomo, o que teria levado o pintor espanhol a afirmar que a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Tá? Então, é interessante a gente pensar dentro dessa perspectiva cubista, né? E aí talvez o quadro mais famoso, que é o Guernica de Picasso, né? Quando ele faz aí ele retrata os horrores da guerra. Então, durante a Guerra Civil Espanhola, né, a cidade de Guernica, que foi massacrada pelo exército do governo, né? E aí essas figuras destroçadas que aparecem na tela, representando aí esses horrores da guerra, né? Então, animais mortos, pessoas mutiladas, né? Outras pessoas chorando aí a morte de entes queridos, né? Objetos partidos. Então, aquele horror que a cidade de Guernica vivenciou e que o Pablo Picasso trouxe aí para sua pintura, tá? Só que é interessante a gente pensar, voltando aí aos princípios do cubismo, que essa ideia de você enxergar um objeto por diferentes ângulos, ou seja, você desmontar aí a lógica do objeto, né, o que hoje nós chamamos de 3D, né, quer dizer, você vai ver por ângulos distintos, está muito ligada à questão que é uma questão muito moderna, da fragmentação do conhecimento. Né? A gente saiu lá de trás do Renascimento, aqueles ideais absolutos, né, do bem, da beleza e da verdade universais,
E quanto mais a gente se aproxima do século XX, mais o homem vai percebendo que o seu conhecimento é frágil, é limitado. Né? Quer dizer, o homem nunca vai chegar ao absoluto. E essa ideia, então, de você fragmentar a realidade, né, vista aí por diferentes ângulos, né, que é a proposta cubista, retoma essa perspectiva de estamos tentando mostrar outros lados. Né? Por quê? Porque nós não dominamos o todo. Então, o cubismo traz muito isso, de você mostrar aquilo que realmente é impossível de se ver. Você não pode ver um objeto por vários ângulos ao mesmo tempo. Então, é essa filosofia da modernidade, né, de que o homem só detém parcelas do conhecimento. O conhecimento é fragmentário. Né? Então, você nunca vai ter o absoluto, o todo. Tá? Diretamente falando, o cubismo, aí do início do século XX, vai ser fortemente retomado aqui no Brasil na década de 60 e 70, quando nós chegarmos ali ao concretismo, né? A poesia concreta que vai trazer, né? Que vai retomar esses ideais da geometria, do desenho, e vai montar aqueles poemas visuais, quer dizer, o poema que não é só a palavra em si, mas aquela palavra que constrói uma imagem na folha em branco, né? Algo que nós temos, por exemplo, né, pegando aí o caso do nosso Cassiano Ricardo, no poema Gagarin, tá? Nós iríamos analisar hoje, né, esse poema, mas né, aqui pelo adiantado da hora vamos deixar o poema para a semana que vem, né? Mas já pensem nisso, quer dizer, esse poema ele faz parte aí da vertente da nossa poesia concreta. Então, o que é o concretismo? Essa ideia de você trabalhar as palavras, né, não só no seu sentido léxico, mas também na ideia da construção formal no papel. Né? E aí como o poema pode desenhar uma ideia, uma imagem. Tá? Então isso aí é uma herança direta ali do concretismo, né, do cubismo, né, do Picasso, do Braque, que vai ser retomado depois aqui na nossa poesia. Tá? Mas sobre isso, então, nós falamos na segunda-feira, né? A gente vai continuar aqui com as nossas vanguardas. E eu queria ver se alguém tem dúvidas, perguntas, antes da gente encerrar aqui a aula.